nossos corações, nós adoramos aquele que vive, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aqui está um texto que vai servir como base, norteador para aquilo que eu quero falar para vocês hoje. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer esta frase maravilhosa. Diz assim: por primeiro eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura. Paulo faz questão de dizer por duas vezes, conforme a Escritura. A morte de Jesus, o sepultamento dele e a ressurreição dele faziam parte de um projeto, de um propósito divino. Bom, tendo colocado isso, deixe apresentar uma forma de se falar da morte de Jesus que é muito comum. Você certamente já ouviu. Eu vou tentar reproduzir para você. O diabo desejava ardentemente que Jesus morresse. E que foi o diabo que planejou a execução, a morte de Jesus. Quando o diabo conseguiu levar Jesus à cruz, ele estava muito feliz. Alguns dizem que o inferno estava em festa, porque ele havia conseguido colocar Jesus na cruz. Mas Deus tinha um plano todo especial, e ao terceiro dia, para a tristeza do diabo, Deus ressuscita Jesus e o diabo fica furioso porque ele não previa isso. Você já ouviu essa história? Contarem desse jeito? Muita gente conta essa história. Isso é uma mentira. Isso é fake news. Isso não é verdade. Esse texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus morreu conforme as Escrituras. Alguém pode olhar para a cruz de Cristo e dizer assim: tadinho, o herói morreu, não deu certo no final, ele foi vencido no final. Não, a Bíblia vai dizer que a morte de Jesus é a morte da vitória. Tanto é que ele morre em nosso lugar. Se ele não morresse em nosso lugar, não havia escapatória para a gente. Desta forma, quem idealizou a morte de Jesus foi o Pai. Jesus, quando estava sendo morto por nós, não era o coitadinho. Ele disse em João 10, a minha vida eu vos dou, ninguém tira de mim, eu voluntariamente dou. Isso quer dizer que o diabo não tinha, pelo contrário, o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Você lembra de Pedro? Quando prestes de Jesus subir a Jerusalém, e Jesus fala em Lucas capítulo 8, capítulo 9, eu tenho que subir a Jerusalém, porque lá o Filho do Homem será julgado, será desprezado, será crucificado. Pedro chama Jesus e diz assim: Jesus, que conversa é essa? Tem piedade de ti mesmo. Aí Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. O diabo não queria que Jesus morresse, porque é a morte de Jesus que garante o perdão dos nossos pecados. É a morte de Jesus que quita a nossa dívida. Ele não queria que Jesus morresse. E Jesus vai porque havia um plano de salvação, e esse plano de salvação estava condicionado à morte dele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando diz lá no capítulo 1, versículo 19, 23, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse ato de tirar o pecado de nós estava condicionado à sua morte, ao derramamento de sangue. Lembre-se dos sacrifícios do Velho Testamento. Só havia perdão de pecados se houvesse derramamento de sangue. E você vai para o livro de Hebreus, capítulo 10 em especial, capítulo 9, que diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Remir é apagar o pecado, apagar a conta.
E Jesus sabe que era necessário morrer. Porém, os discípulos tinham uma ideia equivocada do Messias. Os discípulos pensavam que o Messias viria apenas para guerrear, tomar Israel do poder de Roma e fazer de Israel a nação poderosa sobre todas as nações do mundo, do ponto de vista bélico, militar, político. A ideia dos judeus era uma vitória do Messias geopolítica. E Jesus disse que o reino dele é no coração. Jesus vai dizer claramente: o meu reino não é deste mundo. Ele fala isso para Pilatos. E ele vai afirmar também que o reino de Deus está próximo, e quando passa o tempo ele diz: o reino de Deus está dentro de vocês, mostrando que ele quer implantar o reino no nosso coração. E quando Jesus morre, o que acontece? Há uma debandada dos discípulos, porque eles pensavam assim: mas o Messias, ele é descendente de Davi, ele vai ser guerreiro como Davi, ele vai ser vitorioso, conquistador. Mas ele foi morto, ele foi vencido. Eles pensavam dessa forma. Eles não viam a morte de Jesus como um cumprimento das Escrituras. E nem sequer acreditavam na ressurreição de Jesus. A partir daí, eu quero que você abra, se possível, em Lucas capítulo 24. Tem dois textos em Lucas capítulo 24, que nós vamos encontrar Jesus explicando a necessidade da morte e da ressurreição. Se Paulo aqui, em 1 Coríntios 15, diz que Jesus morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras do Velho Testamento, ou seja, a morte de Jesus estava prevista no Velho Testamento, e a ressurreição também, conforme as Escrituras. Quando a gente se aproxima desse primeiro texto, capítulo 24, versículo 25, nós vamos encontrar Jesus se aproximando de dois discípulos que desciam de Jerusalém decepcionadíssimos com a morte de Jesus. Eles disseram a Jesus ressuscitado, que se colocou ao lado deles: foi o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? E eles dizem: você não ouviu falar de Jesus, o grande servo de Deus, que fez grandes obras? Ele acabou de morrer, nossos sonhos foram para baixo da terra, não há mais esperança. Aí Jesus fala para eles, olha o que Jesus fala no versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Guarde um pouquinho aí, eu vou depois ler o resto. Você sabia que no Velho Testamento há mais de 300 profecias a respeito de quem seria Jesus, o seu ministério? Mais de 300. Tanto é que Jesus vai de Moisés, que é o Pentateuco, os profetas e toda a Escritura explicando o que estava escrito a respeito de Jesus, do que ele faria. A gente sabe que Jesus seria da tribo de Judá, a gente sabe que Jesus nasceria em Belém, a gente sabe que Jesus seria luz para a Galileia, a gente sabe que ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São mais de 300 textos falando do que ele seria e do que ele faria por nós. E Jesus está dizendo: vocês não sabem que tudo o que aconteceu está no Velho Testamento e é o cumprimento do que o Pai planejou, que não é uma derrota. Vocês não têm motivo para estarem decepcionados. Vocês não têm razão para achar que eu perdi o jogo. Pelo contrário, o jogo foi ganho, o pecado foi derrotado. E Jesus gasta tempo com esses discípulos para dizer que a morte dele é a vitória da vida sobre o poder do pecado, sobre o poder das trevas. E ele prossegue no versículo de número 25 a 28,
Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus gastou um tempo para explicar que a morte dele não foi uma derrota, pelo contrário, foi uma vitória. Passa alguns dias, Jesus se encontra com os discípulos. E eu quero chamar a sua atenção ao texto que está a partir do versículo 44. Jesus encontra os seus discípulos. E a partir do versículo 44, do mesmo texto de Lucas 24, é dito: e disse-lhes, foi isto que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Olha o que Jesus disse: era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito, novamente, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. São os textos proféticos a respeito de Jesus, do que ele seria e do que ele faria. E aqui eu quero ler com vocês alguns textos que falam do que o Velho Testamento predizia a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. O Salmo 22, você pode abrir comigo? Salmo 22. É um texto precioso, eu queria ler com vocês. Salmo 22, a partir do versículo 16 a 18. 16, 22, 16 a 18. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. É ou não é o que Mateus relata? É ou não é a descrição do que aconteceu no dia da crucificação de Jesus? Sim, está predito nas Escrituras que o Filho seria morto, seria desprezado. Essa porção do Salmo 22 mostra claramente como os romanos e judeus maus circundavam a cruz e, olha o versículo 16, perfuraram minhas mãos e meus pés. Claramente uma referência à crucificação. E diz mais, o desprezo. Você lembra que os romanos deram água com fel para Jesus? Você lembra quando os judeus disseram: desce daí, se tu és filho de Deus, desce da cruz? Jesus foi humilhado, desrespeitado, desprezado. E por fim, é dito, Mateus deixa claro isso, que as suas vestes foram divididas entre eles, eles jogaram sorte. O próprio livro de Salmos garante que tudo que aconteceu com Jesus aconteceu porque estava predito. A morte não foi uma derrota para Jesus, a morte foi a vitória. Agora, o texto mais claro do Velho Testamento, que é uma nítida demonstração de que a morte de Jesus é importante e estava predito, é o que está no Isaías de número 53. Eu queria que vocês lessem comigo, que é muito importante ler Isaías 53. Quando a gente lê Isaías 53, nós vamos ler de 1 a 12. Quem tem o mínimo contato com o Novo Testamento vai pensar que Isaías viveu 800 anos antes de Jesus. Nós estamos com a profecia 800 anos antes de Jesus. Olha que coisa extraordinária que é dito no texto sagrado. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Olha o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões. A ideia de transpassado é furado. É justamente a menção aos cravos que furaram suas mãos e seus pés. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Jesus foi abandonado pelos próprios discípulos, todos fugiram. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento do meu justo servo. Justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. É ou não é uma descrição do que Jesus sofreu, do que Jesus passou, de todo o sofrimento na cruz do Calvário? É uma profecia da morte de Jesus. A gente sabe que a morte de Jesus é o meio de salvação, e ela estava predita nas Escrituras. Agora, olha a ressurreição. Se você abrir nos Salmos, eu vou pedir para você abrir novamente nos Salmos, agora o Salmo de número 16. Salmo de número 16, versículo 10. Esta é uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus, que é citada por Pedro lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando ele prega, ele cita esse versículo de Salmo 16, 10, para dizer que tudo estava predito. Diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, e acrescenta, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Jesus, ele morreu, mas o seu corpo não se decompôs, como acontece com todo morto. Ele saiu dali vivo, ressurreto. E o Salmo 22, no final, também diz que ele verá a luz, mostrando que ele sairia da sepultura. Portanto, quando a gente olha Jesus gastando tempo, primeiro com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, dizendo: vocês não entenderam que a minha morte e ressurreição estava dentro de um plano de Deus. Quando ele encontra com os discípulos, diz: vocês não entenderam que a morte e ressurreição estava dentro de um plano maior. Quando Paulo diz, eu volto ao primeiro texto que eu li para vocês, Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura. Deus planejou um dia entregar o seu Filho para morrer por nós,
para ser o nosso Salvador. A Páscoa nada mais é do que o cumprimento disso. O que acontecia na Páscoa? A gente sabe pela história de Êxodo que quando Deus, no dia que ia tirar o povo dele do Egito, ele obrigou e deu orientações de que um cordeiro tinha que ser morto, o sangue colocado na porta, e o anjo da morte que viria sobre as casas, ao ver o sangue, não entraria na casa e não traria morte àquela casa. É isso que é Páscoa. Páscoa significa passar sobre. É passar, é pensar, que eles falam em hebraico. O anjo não entraria, não traria morte. Então o cordeiro morre na Páscoa. Quando é que Jesus morre em Jerusalém? Na Páscoa. Porque ele é o cordeiro de Deus. Nas Páscoas dos judeus, o cordeiro é providenciado pelo adorador, pelas famílias. Compra-se um cordeiro para matar um cordeiro. Mas na Páscoa em Jerusalém, Jesus é morto como cordeiro para cumprir as Escrituras e ser o Cordeiro de Deus que morre uma única vez por todas. Nós não precisamos mais sacrificar, nós não precisamos matar um cordeiro, porque Jesus morreu por nós. Da mesma forma a ressurreição. Quando a gente olha para a Bíblia e lembra da vitória de Jesus sobre a morte, Paulo chega a dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. A gente lembra que aí todo o plano de Deus está sendo executado. Só falta uma parte do plano a ser executado. Quais são essas partes? Guarde isso com você. Primeiro está nesse plano a encarnação. A encarnação de Jesus é ele se fazendo homem para representar o homem na cruz. Jesus não poderia, sendo Deus, morrer sendo Deus, porque ele representaria quem? Sendo ele Deus. Não representaria o homem. Como é que ele pode ser representante do homem? Se fazendo homem. Quando Jesus morre na cruz, ele só pode representar o homem porque ele nasceu de mulher. Ele se tornou homem como nós. Está lá em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus estava em condições de representar o homem. Esse é o primeiro passo do plano de Deus, a encarnação. Jesus se faz homem. Qual o segundo passo de Jesus? A aprovação, a humilhação. Jesus, ele é tentado. Jesus sofre as tentações que o homem sofre e vence tudo, então ele obedeceu e ele passa no teste. A encarnação, a humilhação e depois vem a morte dele. A morte dele exigia que o pecado que Adão trouxe para a raça humana, a condenação que Adão trouxe para a raça humana, fosse tirada. E como é que isso é possível? Por meio do sangue derramado. Lembra que a casa do judeu no Egito era marcada com sangue. Hoje nós somos marcados com sangue. A Bíblia não diz que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nós trazemos a marca do sangue. A morte e o diabo não podem mais nos tocar, porque nós temos a marca do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus sobre nós. Então a morte de Jesus é a terceira fase desse projeto de Deus. Qual é a quarta? A ressurreição. Aquele que foi morto por nossos pecados tinha que vencer a morte, e ele vence a morte ressuscitando. Acabou aqui? Não. O último estágio do plano de Deus é a volta do Senhor. A volta do Senhor fecha o pacote da obra de Jesus completa. Então Jesus não só veio para morrer, ele se encarnou, ele vence as provas das tentações no deserto e do dia a dia, ele morre, ele ressuscita e voltará. Essa é a obra completa. Por isso que nós faltamos ainda de ver a sua volta gloriosa. Hoje na Páscoa a gente celebra a morte e a ressurreição, mas um dia Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Só que tem uma diferença. Imagine Jesus voltando. Como será esse dia? A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus falando da vinda dele, diz que todo olho verá. Será uma vinda visível, independente da gente estar no Brasil e lá do outro lado do globo está o Japão, todo olho verá.
a vinda dele. E todo joelho se dobrará. Aí é que está uma questão preocupante. Porque eu, você, quando Jesus voltar, a gente vai ter uma alegria enorme por saber que a gente esperou, que a gente amou, a gente creu que Ele voltaria para nos buscar. Nós vamos confessar que Ele é Senhor com a maior alegria. Agora imagine quem nunca deu bola para Jesus, que nem sequer está esperando, que só cuidou da sua própria vida e nunca pensou em entregar a vida a Ele. Ele vai ter que se ajoelhar. E os seus lábios também vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Agora, há uma diferença entre nós e essas pessoas. Porque nós, quando afirmamos que Jesus é Senhor, a gente afirma isso na vinda dele e afirmávamos antes. Agora, essas pessoas que se ajoelharão e confessarão que Jesus é Senhor, farão isto por obrigação, porque tem que reconhecer que Jesus é Senhor. Porém, esse ato de se ajoelhar e confessar não salvará mais a eles. Será apenas um reconhecimento. Todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Hoje na Páscoa, a gente celebra a morte e a ressurreição. Mas a Bíblia diz que nós devemos esperar o retorno do Senhor. E ali nós vamos nos ajoelhar com toda alegria, com todo regozijo e dizer: seja bem-vindo, Jesus, porque a tua obra completa está. Depois que ele voltar, haverá o dia do juízo e a igreja dele irá viver com ele eternamente. Glória a Deus por isso. É isso que hoje nós celebramos. A vitória da cruz. A vitória sobre o sepulcro. E nós vamos orar antes de participar da ceia. Eu vou botar outra música. Essa música é antiga e ela me impacta muito quando eu almoço. Eu queria que você tivesse um tempo de oração, você e Deus. Agradeça pelo que Jesus fez com você. Pelo amor sem medida que Ele dispensou sobre sua vida.